Ah, tá bom, tá bom. Tá? Não precisa apertar nenhuma tecla, não. Fica tranquila. Não, não, tá. Agora eu vou ler o termo de autorização de imagem, tá bom? Para que eu possa Aham, fazer tá bom. essa entrevista. Uhum. Confirma seu nome, por favor, Ruth. Ó, meu nome é Ruth Maria Correia Soares. Tenho 73 anos. Tá, só um minutinho. Então, Ruth, você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim, sim, concordo. Caso o material seja feito com parte dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Você não precisa justificar, é só pedir que a gente remove, tá bom? Ok. Então tá bom. Agora sim, gostaria que você então se apresentasse, né? Falasse a sua idade, se tem filhos, profissão, aonde mora, se é casada, enfim. Sim, sim. Ó, meu nome é Ruth Maria Correia Soares, tenho 73 anos, sou divorciada, tenho uma filha maravilhosa chamada Priscila, que vai fazer 49 anos, e, e moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. E a sua profissão? Bom, eu sou esteticista, né, desde os 14 anos, mas sou formada também em engenheira civil, com especialidade em estradas. Mas mais velha, eu dei mais ênfase à estética. Por quê? Porque eu trabalho com a autoestima das pessoas. Isso daí me dá uma gratificação muito grande. Legal. E como que você conheceu, como que você se interessou pelas plantas Ah, medicinais? com ele, olha só. Aqui, não sei se dá para ver aqui, ó. Dá Ali, sim. tá vendo? Eu adoro vídeos de saúde. Então, quando eu comecei a ver os vídeos dele, eu fiquei impactada. Falei, não, eu quero mais do que isso. Eu não quero só ver vídeo, não. Aí eu comecei a ver, e eu tenho um caso recente que meu irmão tem 14 anos a mais do que eu e tem Alzheimer, né? E eu comecei a ficar empolgada, né? Ele ensinando como é que a gente faz, né? Para pegar os remédios, para a gente fazer todos os exames e ver o que poderia fazer. Mas para isso, né? Eu com meu irmão eu comecei em relação a mim primeiro. Eu comecei a ver o meu problema de colesterol. Curei meu colesterol, né? E de quebra também foi a pressão. Ficou boa, normal. E Mas isso, aí, peraí, deixa eu entender um pouquinho. Você começou a fazer pesquisas pela internet e aí né, pela internet. Pela você internet. encontrou o canal do Daniel ou você foi visitando outros canais? Como é que foi esse encontro? Não, eu achei, quando eu estava fazendo as pesquisas, eu fiz do Laí Ribeiro e tudo mais, e tinha outras pessoas também. Mas o modo do Daniel expor as coisas me dava mais credibilidade, entendeu? Que Uhum. todo mundo fala, não, tem uns estudos científicos. Não, eu sei que tem estudos científicos. Mas o que chama mais atenção no Daniel é a credibilidade que ele passa. Ele tem um jeito de falar diferente. Tem outras pessoas, cada um tem seu jeito, mas ele tem um jeito peculiar, que realmente ele te fascina. Eu comecei a ver todos os, apesar de não ter tantos problemas, mas eu fiquei com aquela gana de saber, né? E aí foi que eu resolvi fazer o jornada. Quando eu comecei a fazer o jornada, comecei a ver os programas, né? Que eu fui assistindo, porque eu de segunda a quinta eu cuido de mim. Quando chega sexta e sábado, eu vou para o Rio atender meus pacientes, que eu ainda trabalho até hoje. Porque Legal. eu acho que não dá para parar, não. Não é nem só por causa do dinheiro. Eu acho que é por causa da cabeça da gente. A Uhum. gente se sente produtiva, a gente está vendo uma pessoa que a gente não vê há tempão, eu aproveito, visito parentes quando eu vou lá para o Rio, e eu faço isso quase toda semana. Uhum. Então, eu acho que isso te dá uma lucidez maior, entendeu? Porque eu tive um exemplo, meu pai era fiscal de renda, se aposentou, parou, eu falei, pai, vai pelo menos 2 dias no seu escritório. Ah, não, eu trabalhei a vida inteira e parou, em questão muito rápida ele se foi, mesmo tendo uma alimentação saudável e tudo. Então, eu acho que faz bem você trabalhar.
Uhum. Pelo menos alguma coisa você tem que fazer. Não pode, senão o pessoal ficar vendo só televisão em casa. E É. eu sou daquelas, não, na pandemia, minha filha falava assim para mim, mãe, o que você está fazendo, garota? Estou com a máscara, estou indo caminhar, minhas caminhadas, porque aqui em Petrópolis tem vários parques, várias coisas. Na pandemia, no nosso aniversário, mãe, o que vão fazer? Vão fazer um piquenique, vem para cá. Então, eu encomendei os salgadinhos, a cerveja que ela gosta, né? Mãe, até o papel higiênico se lembrou. Eu falei, minha filha, você sabe que eu sou detalhista. Fiz o piquenique num lugar que tem um parque que tem banheiro, mas a gente não confia naquele papel higiênico tico-tico, né? Então, eu levei tudo, organizei tudo. Ela me pegou de Uber aqui e ela ainda levou os salgadinhos. Eu faço um brownie saudável também, né? Então, tudo isso a gente vai, né, É, alinhavando. A gente é, tem que fazer. O que vai fazer o que na pandemia? E é. ela chegou a pegar Covid, porque ela trabalha na área de saúde, ela é psicóloga, né? E aí, o que eu fiz? Mandei brownie por Sedex, com fotos dela, para não ficar, não ser mico, né? Porque ela é comandante. Eu peguei, coloquei numa caixa de Sedex, né? E ela, mãe, não acredito, você mandou para o Sedex. Eu falei, mãe, inventa, garota, você aprende, mãe, inventa, Sim, é né? verdade. E você chegou a participar de alguma minissérie, assim, do momento que você conheceu o Daniel, começou a acompanhar ali os vídeos dele, você participou de alguma minissérie ou já se inscreveu logo no curso? Como é Não, que... não, eu só vi os vídeos dele, aí eu fiquei com gana e entrei para a jornada. Ah, tá. Com Direto. esse negócio da jornada, de fazer os módulos, né? Aham. E aí eu cheguei no meu caso, eu falei, não, eu para ajudar os outros, eu tenho que primeiro ficar boa, eu tenho que ser, né, a Sim. visão, né? Que o pessoal já fala, eu faço pilates, eu faço fisioterapia, e geralmente o pessoal de fisioterapia reclama, né? É um saco. Eu falei, não é um saco, não, gente. Se as peças são originais, ó, se você fosse um carro, você já teria trocado as velas, os platinados, os pneus, e eu, que morava perto de praia, ia ter que fazer uma recalchutagem, né? Por causa da maresia. Então, gente, tem que dar graças a Deus. E aí, o que acontece? Começou a entrar as plantas, né? Eu com ele, eu falei, gente, olha só, eu tenho artrose no quadril e no pescoço, mas eu não sinto dor. Não é porque eu faço a fisioterapia, é porque eu também tomo os meus chás. Uhum. E como meu irmão tem esse negócio de diagnóstico de Alzheimer, né? Eu, toda vez que eu vou lá, eu levo chá de sálvia. Eu mando a minha cunhada dar o chá de sálvia. Eu tomo chá de sálvia. Eu vou lá atender cliente, mas passo no meu irmão para almoçar. Eu falei, e aí, vamos tomar o chá de sálvia? Vamos lá, irmão. E aí, não, e eu ainda estou empolgada, que eu estou tomando, ainda não entrei para o plano do APS, beleza? Mas já Uhum. estou passando um azeite nele, com melaleuca lá nas pernas dele. E eu falando para minha cunhada, ei, você notou uma melhora? Eu só posso ir lá uma vez por semana, né? Ruth, mas está melhorando. Eu falei, irmão, vamos começar pelas pernas, depois vamos para os braços, depois te dar uma recalchutagem no rosto, mas aí eu já vou inserindo a salve, entendeu? Aham, vai Porque fazendo aos poucos. ele toma muito remédio, por exemplo, o colesterol, eu não posso fazer o suco que eu fiz para mim de abacaxi, porque ele usa o AS. E o Daniel falou que a gente pode substituir o abacaxi pelo pepino, entendeu? Mas Uhum. ele toma outros remédios. Então, eu ainda estou fazendo uma anamnese em É relação importante. a. É muito remédio que ele toma. Ele toma 8 Importante. remédios. Eu falei, o que é isso? Então, eu É, estou começando pelas coisas mais mansas, né? tá. Que ele fica mais tranquilo, né? Aham. E aí, Ele, quando você fez a inscrição no curso, então, né? uhum. Como que era a sua saúde naquele momento? Você tomava algum alopático? Não, É, a única coisa que eu tomava era a rosuvastatina uhum, e o remédio de pressão. E, tá. e, as- e a valsartana, que era para pressão. Eu tomava esses dois remédios. O resto era o quê? A vitamina D, né? Vitamina D. E que mais? Acho que é só isso que eu tomava. E Mas eu aí, você tomava esses remédios, mas você sentia algum efeito colateral, ou mesmo não, valendo eles, eu assim? não senti o efeito colateral, mas, por exemplo, meu irmão só começou a sentir agora, ele tem 14 anos a mais do que eu falei, eu não quero ter Alzheimer, não quero ter esse negócio, então eu comecei
a fazer o tratamento que o Daniel indicou. Eu comecei a experimentar, para ver se dava certo comigo. Comecei a fazer como é que se diz, o abacaxi, É o né? suco de abacaxi que você fazia. Sim, o suco de abacaxi, ó, ele falava o suco de abacaxi com casca, mais um Aham. limão descascado, mais uma colher de sobremesa meu Deus, esqueci agora. Uma colher de sobremesa do outro remedinho, que era natural. E Uhum. aí fiz esse suco. Aí o que aconteceu? O Daniel falou para não tirar o remédio logo, né? Você tem que fazer o desmame. Então, eu fiz o primeiro mês, eu tomei o suco e continuei com o remédio. No segundo mês, eu já parti o remédio ao meio, que eu só tomava de noite, né? É. E fiz isso. No quarto mês, eu estava tomando um quarto dele. Depois desse quarto mês é que eu parei de tomar. Aí eu fiz o exame e o exame deu que eu estava ótima, sem tomar mais o remédio. Que E legal. eu Então, em faço. 4 meses, você Em 4 meses eu consegui. Eu conseguiu consegui equilibrar o ficar. seu colesterol. Isso, colesterol. Só que eu quero fazer o meu HDL ficar 70. Porque eu pesquisei dizendo que quando você tem o HDL 70, que é o melhor HDL, se você tiver uma escorregada nos outros, ele compensa. Uhum. Ele compensa porque ele é soberano, entendeu? Aham. Então, aí já fiquei, tô que nem aquele o pessoal mais velho fala, tô que nem pinto no lixo. Eu chego lá na minha fisioterapia, aí o pessoal, e aí, Ruth, qual é a boa de hoje? A boa de hoje é se cuidar, meninas. Legal. E aí, para pressão, então você teve o resultado em 4 meses para o colesterol. Agora, para pressão, o que você tomou e como Não, que. não, a pressão foi o seguinte, eu fazendo isso para o colesterol, a minha pressão ficou normalizada. Ah, tá. E aí Mas aí você chegou a fazer o desmame também do remédio para pressão ou não, não? não, eu fiz o seguinte, quando eu estava tomando remédio, e aí quando eu fiz os exames e vi, na hora que eu aferi a pressão, eu tenho remédio, eu tenho coisa de pressão aqui, eu afiro a pressão, eu vi que ela estava ficando 12/8, 12/8. Aí então eu comecei a tomar só metade do remédio, só metade, que tomava de Tá. manhã e de noite. Passei a só tomar de noite, porque eu via que de manhã ela estava maravilhosa. Uhum. E aí eu também comecei a fazer uma coisa que o Daniel falou, na salada colocar agrião e cebola. Hum. Então comecei a inserir, eu adoro cebola, eu faço ovo mexido com cebola, então passei a comprar, por exemplo, a minha vendedora lá da feira, que eu tenho feira aqui às terças e sábados, eu compro, eu compro o meu agrião fresquinho, faço aquele agrião lindo. Uhum. E até eu falo para minha feirante lá, e aí, qual remédio você está tomando? Ah, não, você não pode tomar isso, não. Quais são os remédios que você toma? Então, fala para mim. Ela, Ruth, eu vou colocar na lista para você me ajudar. Então, as minhas feirantes, já falei assim, ó, coloca aí, agrião, bom para pressão, bom para pressão. Aí ela morre de rir. Eu falei, você ia vender muito mais, É verdade. não é? Eu falei, Uhum. batata doce, boa para gastrite, menina, que beleza. Aí É, ela morre de rir. Ruth, você torna a feira daqui mais animada. é verdade. É bom aliar, né? As duas coisas. Sim, sim, E sim. hoje você continua usando o suco ou você já chegou num nível que você nem precisa mais usar? Não, olha só, eu faço o seguinte, não uso mais todos os dias. Mas o Uhum. que eu fiz? Na época, para não ter que ficar todo dia cortando isso, eu compro todo dia, toda a feira, eu compro o abacaxi e já deixo cortado a xícara, né? Uma Uhum. xícara em saquinhos, eu coloco no meu congelador assim. Porque aí eu tomo dia sim, dia não. Porque é uma coisa gostosa, É. saudável. E eu me sinto bem, né? Uhum. Então, atualmente você não toma mais nenhum remédio, nem da pressão, nem do colesterol, e Não, eu só tomo a vitamina D. A vitamina D. só toma vitamina D. E os E chás, né? então, aí quais chás que você usa e para quê?
Para evitar o quê? O chá que eu estou usando atualmente, eu tomo aquele para artrose. Eu uso direto, que é a erva baleeira, mais canela de velho, mais a cúrcuma. Inclusive, eu comprei eles com o Daniel, Hum, entendeu? tá. E às vezes eu fico meio entupida no meu nariz, né? Então eu uso a dica que o Daniel deu, uma gotinha de óleo, mas eu pego na palma da mão e faço assim, ó. Gente, aí limpa tudo. Acho que até meu cérebro fica. É, é Tipo, maravilhoso. gente, é um espetáculo. E o que mais que eu faço? E a erva botão e a cavalinha, porque eu estou no primeiro mês. E eu fiz uma cirurgia de hérnia que eu tive que ficar na casa da minha filha 20 dias, que eu não podia malhar, não podia fazer nada. E aí, quando eu fui fazer a densitometria, que eu sou toda certinha com o exame, uma vez por ano eu faço, vou no ginecologista e faço tudo. E aí, deu que eu estava com osteoporose. E a última vez eu estava com osteopenia, né? Mas ainda não conhecia o Daniel. Uhum, Agora, minha filha, erva, botão, umas cavalinhas, 2 vezes ao dia que eu estou fazendo isso. uhum, E legal. a sálvia depois do almoço, né? Que eu quero ficar, ó, com a minha cabeça boa. É. E aí você comentou que ajuda o seu irmão. Agora vamos falar do tratamento que você faz com ele, né? O que eu faço, o que eu faço com o Roberto é o seguinte: como eu não tive acesso a determinadas coisas dos remédios dele, eu tenho os remédios todos dele, mas a filha dele é minha afilhada. Eu Uhum, marquei uma reunião com ela que para eu fazer coisas assim mais corretas, eu preciso da ajuda dela. Ela é médica, ela é endócrino. Então, eu quero que ela me explique isso daqui para eu poder ver como é que a gente pode fazer. E para ela é interesse dela, né? Também isso. sim. Então, o que eu estou fazendo agora é o lance das pernas dele, que estão as pernas muito inflamadas, muito feias. Sabe como está tudo cicatrizado? Fica os machucados, quando está aquela casca, né? Sei. Mas está com tudo assim muito inflamado, entendeu? Uhum, Então, eu antes de falar com ela em relação ao Alzheimer, em relação ao colesterol, o que a gente ia fazer, eu resolvi mexer na perna dele, porque a perna incomoda ele, que ele vai malhar no prédio, né? Ele usa aquela camiseta especial por causa do sol, né? uhum. Então, eu resolvi fazer isso para ver se dá uma melhorada na pele dele. E a gente sentiu. Eu senti na segunda semana que eu fui lá, ele já me veio e falou: vou colocar bermuda. Que ele põe a bermuda, aí eu passo nas pernas dele. E aí, como é que você está sentindo? Eu estou me sentindo muito melhor. Eu falei: você vai ficar melhor ainda, irmão. Uhum. E E aí, aí, é isso que você tem usado nele, na pele, tá? eu tenho usado nele, porque eu combinei o encontro com a minha afilhada, que a minha afilhada viaja muito para fora, para negócio de regime, né? De dar cursos, né? E eu peguei todos os exames dela, uns exames a gente descobre para que é. Mas eu quero conversar com ela, porque isso daí tem que ser uma sintonia, né? Porque ela é médica, É, né? Então, eu quero verdade. fazer as coisas que nem o Daniel fala. Você tem que fazer a anamnese, mas eu aproveitar que ela é médica, né? Ela tem um conhecimento mais apurado para ver Sim, como é que a gente pode fazer essa sintonia de que ele sai ganhando, né? legal. E você já aplicou a anamnese em alguém, por exemplo, na sua filha, em outra pessoa? Você Não, conseguiu? minha filha é nova, não tem nada, não tem nada. A única coisa que ela tem, eu já fiz, né? Porque quando vou lá, eu faço limpeza de pele nela, e ela falou assim: a higiene mental dela é vôlei, né? Uhum, Então, ela teve há pouco tempo, ela fala assim: mãe, eu tô com uma dor aqui na cervical. Eu falei: tá pegando o pescoço, tá? Então, pode deixar. Eu vou esse final de semana, acho que era perto de alguma festa de família, eu fui. Então, como era uma coisa rápida para eu ver como é que era, levei a baleeira. ah, tá. Levei a baleeira, uma pomada, porque eu falei: mãe, agora eu não posso, eu tenho um consultório. Ela sai da Marinha, vai direto para o consultório. E eu fiz a massagem com a baleeira. Com a baleeira. Aí, né, faz aquela massagem aqui no pescoço. E eu trabalho também com drenagem, né? Então, eu entendo isso. Uhum, Não, e a minha filha, quando eu faço massagem nela, parece boneca de pano. Sabe aquele negócio? Vira, ela vai, ó. Ela desmaia, menina. Ela é daquelas que, se eu mexer no pé dela, já está dormindo. Tanto legal. que
Aí eu falei assim, aí, filha, mãe, tá ótimo, olha só, antes de eu dormir, você faz de novo? Faço. Aí deixei a baleeira lá para ela, pomada, né? Mas eu já quero, como ela mora num apartamento que tem uma varanda grande, eu já quero levar a baleeira para lá, algumas plantinhas, sabe? A minha, aqui, ó, aqui, o meu apartamento é pequeno, olha o que que eu fiz. Não sei se dá para você ver, peraí. Aqui, ó, coloquei uma rede, Eu vi, eu vi ali. viu? Que gracinha. Coloquei, coloquei uma rede. Aí o pessoal até perguntou assim: é para gato? Eu falei: não, não é para gato, não, é para planta. Eu quero ficar uma coroa saudável. Aí eles Sim, começaram a rir. que Então legal. eu vou fazendo aos pouquinhos. O que eu não posso ter aqui, enquanto eu não tenho o lugar para fazer as tinturas, as coisas, eu quero fazer tudo isso. Uhum. Minha filha morre de rir. Como é que tá as plantas? Estão ótimas, Priscila. Tua mãe vai morrer cheia de saúde. Ela morre de rir comigo. Mas tá certo, né? Tem que ser, Não, é. né? Viver sem saúde não tem muito sentido, né? Não, não, que isso. E hoje, assim, entendendo mais, né? Conhecendo mais, se aprofundando mais sobre as plantas no curso, como que você diz que tá os seus conhecimentos a respeito das plantas, até a facilidade de encontrá-las, assim, como é que é para você hoje? Ó, eu estou maravilhada. Eu estou maravilhada com esse mundo das plantas. Eu falei, Deus, por que que eu não conheci isso antes? Conheci isso antes. Em Gênesis aparece isso, né? Que Deus deu as plantas para a gente viver bem, né? Não ter problema com nada, né? Mas essa indústria farmacêutica é fogo, né? Ó, para você ter uma ideia, eu cheguei perto eu tenho dois cardiologistas, porque às vezes quando um não pode atender, eu vou em outro. Então, o mais velho, eu cheguei para ele, doutor, por que que vocês receitam essas estatinas se os estudos mostram que isso é nocivo? Aí ele para mim, mas eu tomo. Quando ele falou isso, eu peguei e mudei, não fui mais nele. Não fui mais nele. Como é que eu vou numa pessoa? É uma pessoa ele é ótimo, mas não se atualizou. A gente tem que se atualizar. Como é que as coisas mudaram? Tantas coisas mudaram que a gente não tinha conhecimento e agora tem. Eu falei, não, por isso que eu quero fazer o APS. A minha filha morre de rir comigo. Eu sou estudo escrevendo, eu vou para o Rio, eu fico lendo tudo e gozado. Eu sou daquelas assim, você lê um estudo. Quando você vai ler a segunda, terceira vez, você repara num detalhe que você não reparou nem na primeira nem na segunda. É verdade. Entendeu? Então, isso é legal, isso faz bem até para o nosso cérebro, essa vontade que a gente tem de aprender. Eu não consigo ser assim, parada. Eu adoro ver filme, adoro ver série, mas tudo tem o seu momento, né? Eu acho Sim. que o que alimenta a nossa vontade. Por exemplo, eu vejo alguém na rua capengando, aquilo já me incomoda. Já me Uhum. incomoda. Se for conhecido, eu falo, o que que você tem, menino? O que que... Ai, eu dei um tropeçando, eu não sei o quê. E os porteiros aqui do meu prédio, eu ajudo todo mundo. Eu falei, não, olha só, não pode fazer isso, não. Você não pode comer isso. Quem fica tomando açúcar, garoto? Para com isso. Você não quer ficar um velho saudável? Não quer pegar os seus netinhos no colo, jogar para o alto brincando? Então, se você não tiver saúde, você não vai poder fazer nada disso. Uhum. Então, minha filha, eu estou animadíssima. E qual a diferença que você sentiu entre ser seguidora do canal e ser aluna do APS? Gente, é outra coisa. Você tem acesso a informações, né? As posologias, a metodologia que você não tem. O Daniel fala dos benefícios da sálvia, né? Mas você vai saber como é que você vai tomar a sálvia, né? Quantas vezes você vai tomar? E o que ela vai fazer por você? Porque cada pessoa tem um jeito, né? Cada pessoa reage diferente. Eu sou daquelas super animadas. Eu estou que nem pinto no lixo. Eu quero saber mais. E o que você aprendeu no curso, assim, fez com que você também prestasse mais atenção na forma com que você higieniza, né, as plantas, que você Sim. conserva? Você aprendeu? Não, eu aprendi. Eu vi o vídeo dele, ele ensinando a higienizar, fazer as tinturas, tudo isso.
Eu faço essas limpezas todas, mas, por exemplo, eu ainda não faço as tinturas porque eu não tenho espaço. Porque eu acho que você tem que ter um espaço para guardar as tinturas, não pode pegar claridade, essas coisas todas. Mas eu também tenho sorte que onde eu faço Pilates, a dona do Pilates também faz um curso em outro lugar. Então ela fala, Ruth, então a gente fica trocando figurinha, né? Ficou trocando figurinha. E ela, mas ela fala assim, ela fala que eu sou a pessoa mais animada lá do Pilates. Sou mais animada. E quando você fala, comenta com as pessoas do uso das plantas, o que que elas falam para você? Não, eu só falo assim quando eu tenho intimidade com a pessoa. Se você for falar para uma pessoa que você não tem intimidade, a pessoa já vai te olhar assim, não é louca, não está sabendo de nada, né? Entendeu? Ainda mais o pessoal que toma aquela quantidade de remédio, eles não, né? Você tem que ter, digamos assim, uma aproximação primeiro com a pessoa, né? Por exemplo, o pessoal do Pilates, da fisioterapia, me conhece, me conhece. Eu ando pra caramba, eu sempre corri, né? Então, eu fico falando assim, olha só, não basta tomar o chá, você tem que se alimentar direito, né? Você não É. tem que tomar mais leite. Ó, eu fui criada tomando café com leite. Quando eu descobri que o leite é nocivo, eu uso só o leite de aveia ou leite de amêndoa. Por exemplo, eu faço um brownie saudável. Em vez de colocar farinha de trigo, eu coloco farinha de amêndoa. Em vez de Uhum. colocar leite, eu coloco óleo de coco. E fica maravilhoso. Todo mundo. Eu dei de presente para minha filha, fiz uma caixa e fiz assim, Feliz Páscoa. Aí, na hora que ela abriu, ela tinha acabado de chegar do vôlei, que eu fui sábado para lá. Na hora que abriu, ela disse, mãe, que é isso? É muito brownie. E ela congela tudo. Quando ela viaja, e eu vou para a casa dela regar as plantas, eu chego lá no congelador, tem bolo congelado, ela congela tudo que eu dou para ela. Aí eu falei, você não vai comer nada, porque ela tem aquele shape, ela está com 49 anos, mas ela passou a se cuidar mais, entendeu? Tanto que ela leva comida para o quartel, ela não come a comida do quartel, que é uma comida boa, mas você sabe, né? A Uhum. gordura, né? Ela aprendeu. É. E eu falo para ela, ó, você não pode comer muito pepino, porque você tem tendência à pressão baixa. Ela, mãe, eu não gosto de pepino. Eu falei, bom, mas você gosta de outras coisas, então é bom você saber, né? Uhum. É bom saber, né? E Mas como mas quando fala? eu quero fazer alguma coisa que ela não gosta muito, eu camuflo numa sopa, entendeu? Ponho. Uhum. E aí eu chamo atenção, assim, põe umas coisinhas de folhinha de hortelã. Ela, mãe, que gostoso. Eu falei, pois é, mãe sabe, né? E como que foi fazer o curso online? Você gostou de fazer? Achou fácil usar a plataforma, os recursos? Não, ó, olha só, hoje mesmo eu estava entrando porque eu gosto de ficar revendo. Eu não gosto de ir muito para frente, porque eu gosto de ver cada tópico umas 3 vezes, entendeu? E aí eu escrevo 3 vezes, escrevo, e depois eu comparo o que eu escrevi na primeira e na segunda, para aquilo que eu te falei, que às vezes você capta uma coisinha que das outras vezes passou direto, entendeu? Hoje eu Sim. tentei entrar na plataforma e estava dando erro. Aparecia um outro curso que eu fiz. Eu sempre faço curso de saúde. Eu fiz um curso também chamado Desinflama, de uma nutricionista, e hoje não estava aparecendo o Daniel. Aí falou, houve um erro, irmão. Aí, quando é assim, eu espero acalmar, né? Porque a internet fica muito doida, né? E aí eu entro de novo. Mas eu estou adorando, eu gosto. Mas é aquilo que eu te falei, quando eu não entendo, eu pergunto. Sim. Porque tem gente que é idosa que fica sem graça. Eu não fico sem graça, não. Eu falei assim, ó, como é que eu faço para fazer isso? Aí você me explicou, aí eu vi que eu tinha, aí Uhum. testei, né? É assim que eu faço. É. Tem que E você aprender. conseguiu suas respostas, assim, rapidamente, quando você coloca suas dúvidas, ou pelo Facebook, ou pela plataforma, você consegue as respostas daquilo que você está Não, eu buscando? consigo. A única dificuldade que eu estou tendo é aquilo que eu estou falando. Como é que na minha família tem muitos médicos, eu necessito de ter os estudos científicos para mostrar. Por exemplo, eu tenho um amigo sabe aquele amigo que quando você quer mostrar um exame que você está em dúvida, você vai e mostra para ele? Ele é Uhum. radiologista, ele é ótimo.
E a sogra dele está com Alzheimer, né? Uhum. E aí eu quero mostrar os estudos científicos para ele, mostrando o poder da sálvia, né? Os outros, o que a gente pode fazer para melhorar a vida da pessoa, que a pessoa Uhum. começa, ela está muito boazinha, de repente ela começa, tira a mão de cima de mim, não sei, não me, entendeu? Começa assim, a ficar agressiva. E ele é um cara assim super carinhoso, né, com a sogra e tudo. Então, para poder ajudar a pessoa, né? Os Mas estudos. pede pelo suporte que eles encaminham para você. Se você não pediu Ah, ainda, pode pedir. não, eu pedi, a pessoa tinha me falado, eu tentei pegar dois, mas estavam em inglês tão estranho, um inglês meio difícil de entender. E eu deve ter mais do que um estudo. Eu queria ver mais do que um estudo, porque qualquer coisa eu mostro para minha filha, que minha filha fala, eu entendo inglês, mas ela fala fluentemente inglês. Uhum. Então, porque é bom, é aquilo que eu te falei, eu quero saber tudo para poder fazer a coisa correta, né? Uhum. E se você não tivesse feito a escolha, né, de ser autora da sua própria saúde, como que você acha que você estaria hoje? Ah, eu estaria parada no tempo, mas eu acho que eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar, porque aquilo que eu te falei, eu tenho sede de saber. Minha filha mesmo fala assim, mãe, o que você está inventando? Ó, na pandemia eu voltei a tocar piano, Ai, que legal. entendeu? Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Uhum. E ela fica preocupada, porque minha mãe teve Alzheimer. Aí, ainda não conhecia as plantas, né? E aí, a minha filha, na época que minha mãe faleceu, a minha filha falou assim: mãe, você tem medo de você ter Alzheimer? E eu não tinha conhecimento das plantas. Eu falei, na época, eu falei assim: Priscila, olha só, minha filha, eu procuro ter uma alimentação saudável, ter exercícios. Se eu ficar com Alzheimer, sinto muito, o pepino vai ser teu. Entendeu? Mas hoje em dia eu mostro para ela, olha só, estou tomando salve, Priscila, para ficar Hum, legal, ter uma atividade, sim, procurar comer bem, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte, procuro sim. comer bem, só Uhum. ponho o pé na jaca, e quando eu ponho o pé na jaca é o quê? É o brownie saudável, entendeu? Procuro comer coisas saudáveis, não compro chocolate, só compro chocolate 70%, entendeu? Tudo É. assim mais. E financeiramente, você acha que valeu? Valeu o investimento? Você... Ah, sim. Ó, para mim, o investimento de saúde, ó, prioritário. Eu Uhum. deixo de comprar qualquer coisa para ter saúde. O que adianta você ter as coisas e não ter saúde, né? É, é. Imagina, eu que sou agitada, eu tipo sou uma abelha. Então, eu adoro sair, eu vou numa loja de uma amiga minha que está com problema, que ela está aqui no Brasil, ela é venezuelana, veio de um lugar complicado, perdeu tudo, e ela está começando uma pessoa legal, e eu fico falando assim, ó, minha filha, é tudo à disposição, você tem que ter disposição. Não, eu vou ver o que é melhor para mim agora. É ter saúde, porque com saúde você pode trabalhar, com saúde você raciocina. Se É você não mesmo. estiver se alimentando bem, você não consegue nem pensar, né? Você fica com o juízo embotado, com dor, né? É, é. Então, Interfere em tudo, né? sim, sim. E na E a prática, pior, e a pior dor é a dor que você está sentindo na hora, sim, né? sim. Ó, É verdade. descobri o bruxismo, né? Descobri bruxismo. O quê? Já peguei minhas plantas baleeiras no dia, e a médica assim, para mim, você está sentindo dor? Não mais, não mais. Fiz uma mistureba ali, peguei a erva baleeira, açafrão, coloquei aqui, tomei aqui 3 vezes ao dia, e na hora de dormir, ainda coloquei a pomada. Menina, dormi que nem um anjo. Dormi que nem um anjo. Que bom, que bom. E na prática, o que que é ser autora da própria saúde para você? Ah, minha filha, aí é dona do seu nariz, já pensou? Dona da sua vida, já pensou? Hoje eu tomo chá, vou sair, vou correr pra caramba, vou dançar. Ó, eu teve uma época que eu sempre gostei de dançar, minha família toda adorava dançar. Eu tinha entrado uma aula de dança ótima, só que ele dava muita zumba, muito troço, mexia muito com o meu quadril, e eu tenho artrose com o quadril, então saí da dança.
Eu falei, agora não mais, agora eu tomo meu remédio e danço. Nas festas da família, todo mundo dança. Ó, não sinto dor nenhuma. Ah, e o que Ai, você toma para artrose? Acho que você não comentou. não, coloquei sim a artrose. A artrose, o que que eu fiz aqui, ó? A erva baleeira, canela de velho e a cúrcuma. Foi, Eu falei foi, até que eu comprei com o foi, Daniel. foi Não, e sim. agora também, eu vou querer também, eu vou até falar com o Daniel, eu vou encomendar para ele, porque meu olho está inchado. Eu já fiz compressa com camomila, com uma outra aí, e eu achei que foi muito pouco. Eu até falei, Priscila, parece que eu bebo, eu não bebo, eu não bebo. Eu faço umas compressas com os preparados que eu uso para limpeza de pele, né? Mas eu quero uma especialista que ele fala, que é para os olhos. Uhum. E o que você tem a dizer para as pessoas que estão na dúvida? Se vale a pena ou não se tornar aluno APS? Ué, só a pessoa vê, vale a pena você ficar com dor? Você viver com dor? Que escolha é essa? A Uhum. escolha é viver sem dor, porque se você vive sem dor, você fica uma pessoa produtiva, independente da sua idade. Eu sou uma mulher produtiva, vou fazer 74 anos. Minha filha fica abismada comigo. Eu não paro, sou É, cheia de atividades. é mesmo. E o Daniel vai assistir essa gravação. A senhora tem alguma mensagem para mandar para ele? Ah, eu falei, ó, você foi o estopim dessa mudança de vida minha. Você foi uma bomba, mas uma bomba boa. E Ó, havendo. eu não fico um dia sem ver um vídeo dele, mesmo que eu já tenha visto todos eles, eu gosto de ver, que só a cara dele me anima. Ah, que legal, que legal. E havendo a possibilidade, a senhora gostaria de participar de uma live com ele? Sim, sim, ia ser um prazer. Imagina, Legal. Tem mais alguma coisa que a senhora queira colocar, acrescentar que eu não perguntei? para mim está tudo ótimo. É aquilo que eu falei para você. Eu estou esperando eu ficar, digamos, totalmente envolta em tudo, terminar esse curso, que aí eu vou fazer 100%, que aí eu vou querer meu diploma, vou querer arrasar o meu diploma vai ficar do lado de estética e da engenharia, mas na frente delas, vai ser Legal, melhor ainda. Ah, já pensou? É muito bom, gente. sim, Ser dona do seu nariz, olha, já pensou? legal. Eu vou pausar, então vou parar aqui a gravação, mas não vou desligar ainda.